gente. Bom dia, né, para todo mundo, de novo. Hoje, 28 de outubro. E hoje nós temos aí um convidado super especial, né, professor nosso da rede. Hoje não aqui na Secretaria de Educação, hoje ele está em outra função, na Secretaria de Recursos Humanos. Professor Éder Bento veio aqui nos ajudar com um tema super importante, super atual nesse contexto de ensino remoto, eh, que é a questão das metodologias ativas e a educação 4.0. E uma das coisas bem bem interessantes é que ano passado a gente já ouvia falar, né, de educação 4.0 naquele evento, no Bet Educar do ano passado, né, a gente já teve uma discussão em relação à educação 4.0 e a gente ficava pensando: "Será de fato que a gente está vivenciando essa educação?", né, a gente já ouvia falar das metodologias ativas, já ouvia falar da sala de aula invertida, já ouvia falar de tantas coisas e a gente ficava assim: "Será?". E com o contexto da pandemia, do ensino remoto, parece que tudo fez assim, veio tudo de repente, de uma vez, e a gente precisou ressignificar, e a gente precisou aprender e apreender tantas coisas, né. E aí acho que é um dos motivos, né, que a gente tem se sentido inclusive exausto, porque a gente tem aprendido coisas novas diariamente, tudo tem sido de fato muito novo, né. Eu estava aqui agora mesmo falando com a Idelma: "Idelma, dia de quarta-feira é um dia para mim extremamente cansativo, porque a terça é um dia que eu fico no computador o dia inteirinho, né, em aula". Então, assim, esse novo contexto da gente, do estar, focado na tela, do estar aprendendo novas coisas, do estar pensando numa nova forma de gerir, de transmitir, tudo isso é muito diferente. E aí, então, a gente entra para esse contexto de educação 4.0, o que que é isso, de metodologias ativas, o que que é isso, onde a gente tem aí o uso das tecnologias, o apoio das tecnologias, como é que elas são ativas nesse processo de ensino-aprendizagem, né. E aí, a gente trouxe o Éder para nos ajudar nesse contexto. E antes de eu passar a fala para ele, eu vou apresentar ele com o currículo dele, né. Dá só um minutinho. Éder, de antemão, seja muito bem-vindo. Bem-vindo em nome da nossa secretária Sonja Maria Lacerda, em nome do nosso diretor de Planejamento, Controle e Inovação, que está aqui na sala, o professor Antônio, professor não, né, o Antônio. O Éder, gente, ele é graduado em matemática, especialista em metodologia de ensino de ciências e matemática, mestre em ciências moleculares, gestor público, CEO e fundador da agência 2ED, atua há mais de 16 anos como professor em todos os níveis e esferas da educação brasileira. Ele é criador do programa Aula Show, de formação de professores inovadores, os quais são mais reconhecidos, relevantes e economizam tempo ao utilizar a tecnologia na inovação do ensino. Logo, um professor aula show tem mais resultados e satisfação pessoal com qualidade de vida. Éder, e eu achei muito interessante que ontem à noite eu conversei com uma coordenadora pedagógica e eu falei assim: "Ah, não, publica isso lá no nosso grupo, né, partilha isso com as meninas". E ela falou assim: "Não, Emanuela, já está agendado", né. Então, assim, eu falei: "Que ótimo, você já está usando a tecnologia a seu favor". Então, assim, como a gente precisa aprender, de fato, a utilizar a tecnologia a nosso favor, para que a gente consiga, diminuir essa carga desse dia a dia. Enfim, vou deixar a fala com você, sinta-se muito à vontade. Esse grupo é um grupo bastante participativo, é o grupo das nossas coordenadoras pedagógicas e os nossos assistentes tecnológicos da rede municipal. É um grupo que você conhece, já que você foi assessor nosso aqui na secretaria durante tanto tempo, então sinta-se em casa, Éder. Muito bom ver vocês, tá? É um prazer estar junto com vocês. A Manu falou, né, que atualmente eu não estou na CEMED, principalmente porque eu estou de licença-prêmio, gente. Eu estou de licença-prêmio até dezembro, graças
a Deus, eu estou aí trabalhando em casa. Mas estamos trabalhando, não parou não, né? A gente está de licença pré, mas estamos trabalhando muito, graças a Deus, isso é muito bom. Quando a Manu, o pessoal procurou a gente para participar dessa formação, e a gente já participou de outras formações lá no Cefop presencialmente, lá em 2018, né, 2017, a gente fez algumas formações juntos aí. E quando me procuraram para a gente falar um pouquinho sobre esse novo contexto, né, sobre o que a gente está passando e toda essas mudanças, essa inovação que está exigindo muito de nós, eu pensei em tratar um pouco daquilo que eu vivenciei nos últimos anos. A Emanuela falou algo interessante. Parece que ano passado se dizia de educação, né, se falava sobre educação 4.0, só que eu falo sobre educação 4.0, estudo sobre isso, converso com pessoas, aprendo sobre isso desde 2013. 2013, eu já tenho vivência aplicando metodologias ativas em contextos diferentes, tanto na nossa própria rede, né, nas escolas que eu lecionei, como também na faculdade. Eu aprendi isso quando eu estava trabalhando na Anhanguera, e aí ela virou Croton. Né? A Anhanguera foi comprada pela Croton, e aí nessa mudança a gente teve um treinamento, né, algumas especializações nessa área, e um treinamento para a gente aplicar a sala de aula invertida nas aulas da faculdade. Então, naquele momento, eu comecei a perceber que existia uma mudança, uma quebra de paradigma, que o senso comum que a gente estava acostumado estava se transformando de uma forma muito rápida. Aí você pensa, nossa, 2013 para cá não foi tão rápido assim, né? Mas a gente não percebe essas mudanças porque muitas vezes a gente não olha para o lado, né? A gente está tão afogado em serviço, tão sobrecarregado, que a gente não tem tempo, a gente não encontra tempo para descobrir que existem outras formas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente vai falar um pouquinho então sobre educação 4.0, tratando do ensino inovador em si e das metodologias ativas. Mas para a gente falar sobre isso, antes eu preciso contextualizar algumas coisas com vocês. Tá? A gente precisa entender o contexto dessa mudança para que a gente entenda de fato as ações que a gente precisa tomar. Tá? Então a gente precisa entender, contextualizar para fazer sentido o que a gente precisa aplicar no nosso cotidiano aí, na nossa vida. Já aviso de antemão que essa contextualização aqui eu vou começar a quebrar alguns paradigmas aí, né? Eu vou de encontro ao senso comum em alguns pontos aí. Acompanhe o raciocínio até o final para a gente poder evoluir juntos. Então, contextualizando aqui, pessoal, vou mostrar esse mapa mental para você, para que fique mais fácil a gente entender o raciocínio. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, tem que pensar: como você, professor, ganha dinheiro? Você já parou para pensar sobre isso? Como você ganha dinheiro? Ah, Éder, mas espera aí, você vai falar de educação, por que você está falando de dinheiro? Acompanha comigo até o final o raciocínio. Parece óbvio. Muita gente, quando eu pergunto isso, fala, não, eu vendo hora-aula. E é óbvio, só que muita gente não para pensar no óbvio. E eu gosto de pensar o seguinte, que o óbvio, ele precisa ser dito, e o óbvio, ele na verdade, nem existe. Porque o que é óbvio para a gente hoje, ontem não era. E se a gente tratar as obviedades da vida como algo trivial, a gente acaba não fazendo o básico que a gente precisa fazer, tá? Então a gente precisa fazer o básico bem feito. Como você ganha dinheiro? Você vende sua hora-aula. Mas em que sentido? Você vende tempo. Tanto em relação a você mesmo, você vai trocar o seu tempo, vai dedicar tempo da sua vida em troca de dinheiro, mas não só nesse sentido, no sentido de que você vende tempo para o seu aluno. E aqui já começa uma quebra de paradigma, trazendo a inovação. Um professor que é inovador, ele não concebe apenas a ideia de vender o seu tempo, trocar o seu tempo por dinheiro. Ele concebe a ideia de que esse tempo que ele está trocando, na verdade, ele está ganhando mais tempo ao trocar experiência com o seu próprio aluno, e ele se coloca em uma posição de valorização justamente por ele conceder mais tempo para o aluno. Porque a atuação dele junto ao aluno faz com que o aluno aprenda mais rápido. Olha a ideia de inovação aqui. Você consegue aprender sozinho alguma coisa? Consegue. Só que vai demandar mais tempo e esforço. Se você tem um professor que atua como um mentor, que é um professor inovador,
você vai conseguir aprender de forma otimizada, mais rápida, você vai alcançar os seus resultados de forma mais rápida. Então, o professor inovador, ele passa dessa premissa. E ao pensar assim, ele já se posiciona em uma posição, né, de reconhecimento em comparação com os demais. A gente tem que entender que tudo isso tem relação com o mercado. Como assim? O mercado, quando eu falo mercado aqui, eu estou falando no sentido abrangente, é um ambiente que pode ser social, pode ser virtual, que seja, que é propício para aquele que produz encontrar aquele que consome, e aí ocorrerem trocas aí de bens, de serviços, etc. Isso é mercado. O fato é que, ora nós, professores, somos quem produz, ora somos quem consome. E o fato é que alguns professores, eles negam que existe essa relação profunda entre o mercado e a nossa profissão. E aí acabam ficando desatualizados por não considerarem a visão de mercado. Acompanha comigo até o final do raciocínio para você entender onde é que eu quero chegar. Entenda comigo. Quando eu falo mercado, quem dita tendência, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra, tendência de mercado. Quem dita tendência de mercado não é o governo, não é o empresário, não são as grandes corporações, nada disso. Quem dita a tendência de mercado é o comportamento de consumo das pessoas. Somos nós. O que cada um de nós consome faz com que as empresas entendam que ela precisa produzir mais daquilo. É o que a gente chama de lei da oferta e procura. Então, ela precisa produzir mais. Se todo mundo está comprando um Fusca, então a tendência é que o mercado, a indústria responsável por produzir esse tipo de veículo, aumente a sua produção, porque a demanda aumentou, então ele vai poder oferecer mais. E tudo isso acontece de forma natural. O mercado vai precisar produzir mais, ele vai precisar de mais mão de obra. A tendência de mercado, a tendência de consumo das pessoas influencia nas vagas de trabalho e nas profissões que surgem e que desaparecem segundo esse comportamento de consumo das pessoas. O que você, enquanto produtor, enquanto professor, enquanto profissional da educação, você tem que entender que aquilo que nós oferecemos, ele tem que ir de encontro com a demanda de consumo das pessoas, tem que ir de encontro com a tendência de mercado. A educação, ela muda segundo a demanda do mercado, que depende da demanda de consumo das pessoas. Tá claro isso aqui, pessoal? Isso aqui é um ponto importante, uma premissa básica para você entender o que é a educação 4.0. Tá? Isso aqui é muito importante para você entender essa premissa básica aí. Beleza. Logo, então, se o mercado muda, a gente precisa mudar junto. Porque se a gente não mudar junto, a gente vai se tornar obsoleto e irrelevante no processo. Porque se a gente não está oferecendo para o mercado, oferecendo para a sociedade aquilo que é demanda, aquilo que as pessoas precisam, a gente acaba se tornando irrelevante. Olha só, quando a gente fala de oferecer algo para atender a demanda das pessoas, a gente precisa, para se antecipar às mudanças, a gente precisa começar a observar o mercado à nossa volta, observar a tendência de consumo das pessoas. Porque aí a gente consegue antecipar as tendências de consumo das pessoas, antecipar e otimizar a comunicação, desenvolver as habilidades necessárias, que serão úteis de fato a longo prazo. Lembra que eu falei para vocês que lá em 2013 eu comecei a estudar esse negócio de sala de aula invertida? Porque naquele momento eu estava trabalhando em uma multinacional de educação, que era a Croton, que já estava entendendo a tendência de mercado. Eles já estavam inseridos e entendendo essa postura de consumo das pessoas. O que as pessoas estavam procurando? Eles já estavam oferecendo, o mercado naquela época, 2011, 2013, o mercado de EAD estava só crescendo. Tanto que, na época, a Croton, a Anhanguera Croton, né, ofereceu para a gente uma pós-graduação de graça nesse setor de metodologia e gestão de ensino à distância, porque eles estavam precisando de profissionais qualificados para a demanda do mercado, que era ensino à distância, as pessoas aprenderem à distância. Você pode estar pensando assim, nossa, mas esse negócio de entender a tendência não dá muito certo, né? Vamos lá. As grandes empresas investem bilhões de dólares, não é reais, bilhões de dólares, para entender o hábito de consumo das pessoas e assim conseguirem antecipar o consumo delas. E aí, com isso, elas conseguem produzir os seus produtos, né, criar a sua estrutura necessária para ofertar de acordo com a demanda. Eu tenho um caso aqui, um exemplo, só para vocês entenderem. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Target é uma rede de lojas, de supermercado, vende de tudo lá nos Estados Unidos. E a Target, lá em 2011, saiu matéria falando sobre isso, que a Target ela criou um algoritmo
com vários itens, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vários itens nesse algoritmo para conseguir antecipar o hábito de consumo das pessoas. E existe até uma história interessante em relação a isso. Certa vez, um pai, um homem, né, ele chegou muito bravo na loja e chamou o gerente da Target para falar. E aí o gerente chegou e ele falou assim, é o seguinte, eu estou aqui para reclamar, que é um absurdo, eu estou recebendo no meu correio aqui, né, um monte de cupom de desconto de fralda, de mamadeira, de coisas para bebê. A gente não tem filho. Aliás, a gente tem uma filha que ela é nova ainda, não tem bebê lá em casa. Vocês estão mandando cupom de desconto de algo que eu não consumo, então vocês estão errados, eu vim aqui reclamar. O gerente pediu desculpas e falou que não ia mais acontecer. 2 semanas depois, o gerente encontrou esse senhor na loja e perguntou, e aí, tudo bem? Parou de receber os cupons lá? Eu avisei do erro e o cara totalmente desconcertado virou pro gerente e falou assim, me desculpa, mas é porque a minha filha de 15 anos estava grávida e a gente não sabia. A menina não sabia que estava grávida. Aí você fala, nossa, evidência? Como é que a Target descobriu isso? É porque dentro do algoritmo eles perceberam que mulheres grávidas evitavam alguns corredores da loja que tinham cheiro mais forte. As meninas aí que ficaram grávidas sabem, né? Quando você está naquele início de gravidez, qualquer cheiro forte você enjoa, não é? Você busca alguns produtos específicos. Então, esse hábito de consumo inserido lá no algoritmo que eles criaram, a inteligência artificial determinou que aquela pessoa tinha um alto percentual de chance de estar grávida, antes mesmo dela saber que estava grávida. Isso lá em 2011. Hoje, está muito mais avançado isso. Se brincar, eu até coloquei um meme aqui, se brincar chega até nesse sentido aqui, né? Chega até nesse sentido aqui, se brincar. Para quem não sabe, esse aqui é o Mark Zuckerberg, né? Ele é o dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, é ele que cria. Né? E você já viu na internet aí, né? Você procurou ou falou perto do seu celular aí que você está com vontade de comprar um tênis, hoje mesmo já aparece um monte de anúncio de promoção de tênis nas suas redes sociais. Beleza, eu entendi isso aqui. Eu entendi que se o mercado muda, então a gente precisa mudar. Porque se existem empresas investindo bilhões nisso, é porque faz sentido. E nós somos prestadores de serviço, gente. Não se enganem. Não neguem isso. Nós, professores, nós trabalhamos em prestar serviço. Nós vamos transformar a vida da pessoa nesse processo. A gente é diferenciado dos outros profissionais, mas a gente tem que entender que a gente está prestando um serviço e a gente tem que prestar um serviço que é demanda do mercado. Senão a gente não vai ter relevância, a pessoa vai preferir estudar em casa. Manu, qualquer coisa, se tiver alguma interação no chat, me avisa aí, tá bom? Não, os comentários só são em relação à inteligência artificial, né? Porque a gente tem ouvido desde a primeira aula desse curso sobre inteligência artificial. Gente, é algo assim, se você for parar para pensar, é algo assustador, porque a inteligência artificial anda lendo os nossos pensamentos. E com essa história da Target agora, eu descobri que ela anda sentindo os nossos cheiros também. E a Netflix ela lançou um documentário, né, que é o Dilema das Redes, que ele retrata bastante o que a gente está vivendo. É bem interessante. Quem puder assistir. Chupeta virtual, né? Show. Continuando aqui então. Então, como é que muda o mercado? Para a gente entender. Como é que muda? O mercado muda constantemente, tá? O tempo todo está mudando. Mas existem pontos na história que o pessoal chama de Revolução Industrial que foram mudanças assim, intensas, né? Intensas. Então, quando a gente vai tratar da primeira Revolução Industrial, por exemplo, as pessoas mudaram, né, a forma de produção manual para mecanizada. Né? O pessoal estava utilizando carvão ali, início de utilização de petróleo, aço, essas coisas. Então, começou a surgir as máquinas de produção mecanizada. Lá na segunda Revolução Industrial, já foi com o desenvolvimento da eletricidade. Tá? Surgiu a eletricidade, então agora você podia criar máquinas ainda melhores, ainda mais eficientes. E aí foi a segunda Revolução Industrial. Na terceira Revolução Industrial, aí foi com a invenção do computador, então o desenvolvimento da eletrônica, da tecnologia da informação, das telecomunicações, foi a terceira Revolução Industrial. E aí a quarta Revolução Industrial, que começou lá em 2011, tá? A quarta Revolução Industrial, que foi o desenvolvimento de fato da internet, a difusão da internet, que acabou juntando o desenvolvimento da tecnologia com uma alta velocidade. Então as coisas acontecem muito rápido na quarta Revolução Industrial. O fato é o seguinte, que em cada uma dessas revoluções houveram mudanças significativas no mercado de trabalho e, consequentemente, na forma da gente ensinar. Tá? Nessa época aqui, fazia muito sentido um tipo de educação. Nessa época aqui já é outro. Nessa época já é outro. Então, se a gente não entende essas tendências de mercado, e é esse o ponto que eu quero chegar.
Se a gente não entende essas mudanças no mercado, a gente não vai entender que pode acontecer mudanças assim, ó. Antes da eletricidade, existia o cara que cuidava lá das lamparinas. Se ele não tivesse prestando atenção nas mudanças do mercado, ele não poderia buscar novas posições que surgiram depois da eletricidade, como eletricista, por exemplo. Então, algumas profissões elas somem, outras surgem e outras se transformam. E eu acredito profundamente que a profissão de educador, de professor, profissionais da educação, ela tem se transformado significativamente ao longo desses anos. E a tendência é que essa transformação aconteça muito rápida. E eu falo isso há alguns anos. Agora, quando eu falo, parece óbvio, porque agora a gente passou um ano fazendo aulas online. Então agora parece fácil. O Éder está falando assim, é óbvio, todo mundo já percebe que houve uma mudança drástica. Mas essa mudança a gente percebe há muito tempo. É por isso que eu consegui me antecipar à maioria. É por isso que eu consegui desenvolver habilidades que hoje são extremamente úteis, porque eu me antecipei. Há 9 anos atrás eu já estava aprendendo sobre isso, desenvolvendo habilidades necessárias. Então, quando aconteceu essa mudança, para mim eu não senti tanta dificuldade, não. Eu consegui trabalhar de uma forma que me deu resultados com qualidade de vida. Então, dentro dessa indústria 4.0, e aí a gente já vai entrar dentro desse contexto, a gente já vai entender o que é a educação 4.0 em si. Por isso que chama educação 4.0, porque ela é uma educação que está relacionada com a indústria 4.0, que é consequência da quarta revolução industrial. Por isso o 4.0. Talvez você já sabia disso, talvez não, mas eu achei pertinente a gente entrar, contextualizar tudo isso para a gente entender, tá? Então a indústria 4.0, ela tem alguns conceitos importantes que vão justamente balizar algumas ações que a gente precisa ter na educação 4.0. O primeiro conceito importante é uma indústria automatizada. É uma indústria que considera a inteligência artificial e a internet das coisas corriqueiro. Então, o profissional que vai trabalhar nesse contexto aqui é um profissional diferente. A indústria 4.0, ela trabalha muito Big Data, que é a coleta e a análise de dados. Coleta e análise de dados. Eu lembro que eu dava aula no curso de ciência da computação. E lá em 2012, sei lá, 2013, alguma coisa assim, eu lembro de participar de uma banca de TCC em que o tema era Big Data, coleta e análise de dados. E naquela época já o pessoal comentava, falava, né, que a tendência era que as coisas começassem a ser armazenadas tudo em nuvem, que ia parar esse negócio de ter um monte de HD e tudo mais. Para e pensa, o quanto que a gente usa o Drive hoje? O Google Drive, o OneDrive, que seja. Parece que a gente salva praticamente tudo lá. É foto, é arquivo, a gente salva tudo lá. As coisas estão extremamente automatizadas, conectadas, relacionadas à realidade aumentada também, que é um outro conceito interessante que é utilizado na indústria 4.0 e que a gente aplica muito bem na educação 4.0. Fala, Manu. É muita coincidência. Ontem eu tive uma aula sobre tecnologias e a gente falou muito a questão de Big Data, né? Mas é a tendência, você entende que é a tendência? E quando a gente Sim. domina a tecnologia, e é um ponto, vou aproveitar esse gancho que a Manu deu. Em 2014, eu lembro ou até antes, algumas vezes antes, mas até 2014, eu lembro que muitas discussões que a gente tinha em conselho de classe era se a gente devia tomar o celular do aluno ou proibir que ele levasse para a escola. Eram só essas duas opções. A gente não considerava uma outra opção de aplicar alguma ação, né, alguma metodologia educacional que utilizasse o celular do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Porque até aquele momento a gente considerava que aquilo era prejudicial e ponto. Hoje parece que já faz todo sentido a gente utilizar o celular do aluno como ferramenta pedagógica. Se a gente domina a ferramenta, é melhor do que negar que ela existe. Se a gente domina a ferramenta, a gente consegue justamente também se proteger dentro desse contexto que a Manu estava falando aí. Existem formas da gente se proteger. Existem programas que a gente coloca no computador, por exemplo, que eu não recebo propagandas, que é um bloqueador de ads que a gente fala. Então, existem formas de você se proteger, mas você tem que conhecer a ferramenta. Se você não conhece, você realmente fica à mercê disso tudo. E Éder, assim, só atrapalhando um pouquinho e já te passo a palavra, eu penso que no atual momento, no atual contexto, a gente vai precisar entender mais da tecnologia além dela enquanto instrumento mesmo. A gente vai precisar perceber a tecnologia além dela enquanto algo técnico, tecnicista, enquanto computador, enquanto aplicativo que eu uso, enquanto as metodologias que eu posso utilizar a partir dela. Eu vou precisar refletir ela, de fato, enquanto algo que eu posso
possibilitar enquanto crescimento para esse aluno, enquanto crescimento para mim, enquanto eu vou precisar refletir. Então, assim, ela precisa ir além, e eu vou precisar ir além nesse conhecimento também, vou precisar gerar reflexão nesse uso da tecnologia, vou precisar conhecer sobre ela para que ela não seja simplesmente um aplicativo ou a metodologia aplicada. Eu acho que isso vai ser fundamental na nossa função de professora a partir de agora, para que ela não fique instrumental, né? Para que a gente consiga muito além. Com certeza. Você tocou num ponto que eu vou abordar agorinha, Manu, e a gente vai entrar nesse ponto aí de só tecnologia, só utilizar ferramentas, o que mais a gente precisa. Voltando aqui dentro desse contexto, a indústria 4.0, ela exige um profissional um pouco diferente do usual. Esse conceito aqui de modelo profissional, a gente divide os profissionais em 3 grupos, tá? Existe um grupo de profissionais que a gente chama do tipo I, que ele é altamente especialista em uma área. Então, ele é muito especialista, ele é muito bom naquela área, mas ele não bebe de outras fontes, ele não conhece outros setores, ele sabe muito bem só aquilo. É aquela famosa frase, né? Eu escrevo errado porque eu não sou professor de português, eu não sei fazer conta porque eu não sou professor de matemática. Muita gente ainda tem essa noção, apesar da brincadeira, tem essa noção de que eu vou especializar só em uma área e é suficiente. Há um tempo atrás, isso era suficiente. Hoje, não. Hoje, o mercado, ele busca, eu falo mercado de maneira geral, inclusive o mercado educacional, ele busca profissionais, no mínimo, do tipo T, que ele é especialista em uma área, mas ele também consegue trocar experiências, beber de outras fontes, dialogar com outras disciplinas, ao ponto de criar, né, ações interdisciplinares, transdisciplinares. Então, a gente já fala sobre isso há alguns anos. Isso é tendência de mercado. E hoje, a gente já busca um profissional do modelo M, que além de ser especialista em mais de uma área, não só uma, ele também precisa dessa visão holística entre essas disciplinas para poder fazer um bom trabalho. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a educação 4.0, ela trata desses conceitos, partindo do propósito da educação. Que o propósito da educação é o quê? Não é formar indivíduos ativos? Intelectualmente, socialmente, economicamente, com condições de exercer sua cidadania. E esse indivíduo, ele precisa compor uma mão de obra altamente qualificada para um mercado de trabalho, porque o cara para ser ativo, ele precisa ser empregado, né? Ele precisa, pelo menos, ter como ganhar a vida. E é por isso que ele precisa estar dentro desses grupos. Se ele é do grupo do modelo I, ele é muito bom em memorização, padronização, sistematização, que o ensino tradicional trabalha muito bem isso. E não tem que acabar, porque a gente ainda precisa dessas experiências, dessas habilidades aqui. Mas, além disso, a gente precisa desenvolver profissionais do tipo T e M. Modelo T, então, é primordial não só a memorização, então a gente precisa desenvolver a autonomia e o senso crítico, porque quando o profissional ele é especialista em uma área, mas começa a aprender de outras áreas, ele está desenvolvendo esse aprender a aprender. O conceito de aprender a aprender é muito presente na educação 4.0, e a gente tem que considerar isso. Essa revolução de aprender a aprender, a gente quer ensinar o nosso aluno a fazer isso, tem que partir primeiro da gente. O Karnal fala, inclusive, uma coisa interessante, que a grande revolução é justamente fazer o professor entender que ensinar não é transmitir respostas, mas formular perguntas que podem mudar a todo instante. E eu até mudo aqui, não é que podem mudar, acho que irão mudar. Na maior parte do tempo e das situações, essas perguntas elas vão mudar. O professor, para ser inovador, ele precisa entender que isso tem que acontecer constantemente. Quais são as consequências, então, de uma educação 4.0? Considerando todo esse contexto que a gente falou até aqui. As consequências imediatas são que as pessoas que vão ocupar o mercado de trabalho, elas precisam desenvolver autonomia. Então, a educação 4.0 precisa prezar pelo desenvolvimento de autonomia. E hoje a gente vê o tanto que isso é importante. Nós temos os nossos alunos estudando sozinhos em casa, a gente dá o suporte, o que é possível, a gente dá o suporte, mas eles têm muita parte desse estudo que eles vão precisar fazer sozinho. Mas o ensino tradicional, o ensino que a gente estava praticando há muito tempo, não desenvolve autonomia. Costuma trazer só para o aluno repetir, replicar aquele conhecimento. Então, para desenvolver essa autonomia, leva tempo. Quando a gente chegou com essa pandemia, o nosso aluno foi obrigado a estudar em casa, precisou dessa autonomia e ele não tinha. E aí onde a gente viu o rendimento cair, muitos alunos têm dificuldades, até para nós.
muitos professores estavam acostumados a executar o que eu costumo dizer, costumo chamar de pedagogia do sempre foi feito assim. Sempre foi feito de um jeito, então eu vou fazer porque dá certo. Deu certo comigo, deu certo com o meu professor, deu certo com os meus antecessores, então eu vou replicar agora que vai dar certo. Mas na prática a gente vê que não funciona assim. Porque o que a gente aprende na faculdade não necessariamente vai fazer sentido na nossa sala de aula. Na maior parte das vezes, acaba não sendo aplicável. E aí a gente acaba ficando perdido em meio a tantas teorias e tantas formas de aplicar. Mas o ponto é, se a gente se antecipa analisando o mercado, a gente vai aplicar a educação 4.0 e essa educação 4.0 precisa desenvolver autonomia. E não só autonomia, para o aluno aprender a aprender. Nós, enquanto professores, aprender a aprender. Mas também desenvolver o colaborativismo. É um conceito muito importante na educação 4.0 também. O colaborativismo, ele leva em consideração, né, que a troca de experiência concede tempo. Então, eu tenho uma experiência, eu tenho uma visão. E essa troca de experiência, essa conversa com o meu colega, com o meu professor, com outras pessoas de outras áreas principalmente, vai fazer com que eu me torne um profissional do tipo M, um profissional do tipo T, um profissional que entende, que consegue dialogar com outros níveis, com outros campos do conhecimento. Uma outra consequência importante da educação 4.0 é a automação. A gente tem que entender que a mudança agora da sociedade, ela está acontecendo de forma muito mais intensa do que nas outras revoluções. Muito mais intensa. Então, essa mudança intensa, ela exige que nós tenhamos capacidade de mudar muito rapidamente. É por isso que a autonomia é importante, porque você aprender sozinho, você saber aprender sozinho, vai te ajudar a aprender aquilo que talvez você não está conseguindo aprender na escola, etc. Mas a automação, que é utilizar a própria tecnologia para te dar tempo, automatizando processos, tarefas repetitivas, faz com que você consiga alcançar todos o desenvolvimento de habilidades que você precisa fazer. E uma outra consequência que eu listei, não são só essas, mas as principais que eu listei aqui, o ensino híbrido. E eu coloquei aqui só para fazer uma ressalva. Eu vi muita gente tratando o ensino híbrido como algo que não é verdade. Eu vi algumas pessoas tratando, né, nessa iminência de voltar às aulas presenciais, muita gente tratava o ensino híbrido como algo assim. O professor vai, na aula presencial, dar aula para alguns alunos que vão estar presenciais e, ao mesmo tempo, de forma simultânea, ele vai dar aula para alunos que estão também online. E aí, então, estavam chamando isso de ensino híbrido. Não é isso, tá, pessoal? Isso, eles estão usando esse nome, alguém, né, que criou esse negócio aí, mas isso não é ensino híbrido. Eu, particularmente, acho que é uma salada que não vai funcionar se tentar fazer assim. O ensino híbrido, na verdade, é um ponto importante, né? Você vai utilizar tecnologia, vai utilizar videoaulas e você vai ter aula presencial, mas em momentos diferentes. Não são ações síncronas, são momentos diferentes. Você vai ter um ensino online e também vai ter o ensino presencial de forma híbrida, um atuando com o outro. Quando passar essa pandemia, que a gente voltar a ter aulas presenciais, o professor inovador, ele vai adotar o ensino híbrido, ele vai continuar fazendo videoaulas, porque com isso ele vai ganhar tempo, ele vai conseguir passar conteúdos pela internet para o aluno estudar em casa, continuar desenvolvendo essa autonomia e na sala de aula ele consegue fazer outras dinâmicas desenvolvendo esse colaborativismo. E é aqui que entra as metodologias ativas, porque para fazer tudo isso, para aplicar tudo isso, você precisa de uma metodologia. A Manu até contribuiu agorinha. Não basta você só dominar ferramentas. Você também precisa dominar recursos, metodologias que vão te ajudar a aplicar tudo isso. Para facilitar um pouco o que a gente precisa fazer, práticas necessárias para aplicar a educação 4.0, eu criei um acrônimo aqui com a palavra prazer, porque eu penso que a gente tem que ter prazer em trabalhar, né? Em atuar na nossa profissão. Esse acrônimo é processos, recursos, automação, zelo, experiência e resiliência. Processos em que sentido? Para a educação 4.0 ser implementada com sucesso, você precisa ter organização. Você precisa ter um planejamento inteligente. Um planejamento inteligente que você tenha clareza de objetivos e tenha consciência de metas, para você conseguir, de fato, alcançar aquilo que você quer. Quando eu falo metas, né, quando você vai dar um pouco de coach, você até vê, né, metas no sentido SMART, né, que são específicas, mensuráveis, atingível, relevante e temporal, né? Tem que ser específica para você não ficar rodando, mensurável para você conseguir mensurar se você alcançou ou não, atingível, né? Nada que seja impossível ser alcançado, relevante para
alcançar o seu objetivo, uma meta que não tem nada a ver com o objetivo não faz sentido, e temporal, uma meta sem prazo para executar, ela é um sonho, ela não é uma meta. Aí você tem que ter prazo para poder acontecer tudo isso. Além de processos, você precisa de recursos. Como eu citei agora, não adianta só tecnologias educacionais, só ferramentas tecnológicas, tá? Você precisa também desenvolver competências. E a BNCC, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui, eu vi a Cleide aí, vi outras pessoas que estão há muito tempo, né, os nossos assessores aí, estudando há um bom tempo já, sobre BNCC, estão aprofundando muito sobre isso, e eu tenho certeza que uma pessoa que eles indicariam para a gente estudar um pouco sobre o desenvolvimento de competências e os recursos necessários para isso é o Vasco Moreto. Eu sugiro, se você ainda não leu, a leitura desse livro aqui, ó, livro prova. Ele é fininho, ó, você está vendo aqui, ó. Ele é fininho, pequenininho, rapidinho você lê. É um livro muito bom, eu sugiro que você leia para você entender os recursos necessários didático-pedagógicos para você aplicar um ensino por competências, e ele trata disso aplicando as avaliações, tá? Então é algo muito interessante, principalmente para esse grupo de coordenadoras, né, de coordenadores que a gente está falando aqui. Esse livro aqui vai ajudar muito para você apoiar o seu professor da melhor forma possível. Além disso, a gente tem, dentro dos recursos, né, desenvolvimento de tecnologias educacionais, ferramentas. A gente tem também aprender as ferramentas. Você precisa ter os recursos, aprender a metodologia, mas você precisa desenvolver as tecnologias educacionais. E aí a minha sugestão é você acompanhar o Aula Show, né, o nosso canal aí. A gente tem um canal no YouTube, é só procurar Prof. Éder Bento aí no YouTube, tem um monte de tutorial legal aí para você aprender a utilizar ferramentas. Lá tem tutoriais sobre Google Forms, sobre outras ferramentas, Kahoot, Plickers, ensinando você a fazer, né, a aplicar passo a passo cada uma dessas ferramentas, e isso é útil para você aprender e para você indicar para os seus professores também. É só procurar Prof. Éder Bento, que a gente volta a falar sobre isso depois. O livro, alguém perguntou no chat aí, é o Vasco Moreto, é do Vasco Moreto, o livro prova. Sobre automação, a gente já comentou agorinha já, né? A automação, ela gera qualidade de vida, faz você deixar de perder tempo, e ela traz a otimização. E a otimização em que sentido? Eu conheço muitos professores que são eficazes, mas não são eficientes. Não só professores, profissionais. Eu conheço muitos profissionais que são eficazes, mas não são eficientes. Qual é a diferença? O professor eficaz, ele faz as coisas certas. Um professor eficiente faz certo as coisas. Eu lembro quando eu era mais novo, a minha tarefa, às vezes, era varrer a casa, em casa aqui, né? Varrer a casa. Eu poderia varrer a casa muito bem, fazer certinho, varrer a casa certinho. Mas se eu passasse pano em todos os móveis antes e depois varresse a casa, eu poderia passar o pano certinho, varrer a casa certinho, eu estaria fazendo as coisas certas, mas não estaria fazendo certo as coisas. Entende? Ainda mais porque quando eu era criança, eu moro na fazenda aqui, tinha partes da casa que era só no contrapiso. Então pensa aquele poeirão que dava quando você varria. Então fazia sentido eu ter um retrabalho. E o que eu vejo na educação, e isso há muito tempo, eu vejo nós, professores, educadores, termos muito retrabalho porque a gente faz a coisa certa, mas não faz certo as coisas. A gente se preocupa em fazer a coisa certa, mas não se preocupa em economizar tempo fazendo essa coisa. A eficácia é o que a gente costuma avaliar quando a gente pega uma prova do aluno. A gente está descobrindo se ele está sendo eficaz ou não. Uma avaliação tradicional costuma avaliar a eficácia do aluno. A gente tem que começar a desenvolver eficiência nos nossos processos e também junto ao nosso aluno. Porque aí a gente vai ter um cuidado porque a eficiência está relacionada com os resultados alcançados e os recursos utilizados. E um recurso que muita gente não presta atenção e sempre a gente está em falta é o tempo. Então, você automatizar, você ganha tempo. Outro exemplo aqui rapidinho para a gente continuar. Eu não sei quantos de vocês estão usando o Google Forms para avaliar os seus alunos. Não sei quem está usando aí, né? Eu imagino que muitos devem estar usando. Eu sei que a maioria que é coordenadora, né? Mas às vezes está dando uma aula. Mas pare e pensa, quantos dos seus professores estão de fato usando o Google Forms? Pode ser a maioria? Pode ser que vocês padronizaram na escola onde vocês estão usar o Google Forms, pode ser que não, mas eu conheço professores que não estão usando o Google Forms, que estão avaliando através de grupo do WhatsApp. Eles pegam a prova e enviam para os pais imprimem, botam para o menino fazer, depois tira foto da prova resolvida e manda de volta no grupo do WhatsApp. Olha o trabalho que você vai ter e algo que você poderia evitar utilizando a automatização, porque se você faz uma avaliação no Google Forms, você envia essa avaliação online, o aluno faz online, a própria plataforma, se for questões
objetivas ou com correção, com discursivas com resposta única, ele pode ser autocorrigível, já pode ser corrigida pelo próprio sistema. Você ganha um tempo de correção, que é um tempo gigantesco. Então, tudo isso tem a ver com a eficiência. Tá? A gente precisa buscar a eficiência. Eu sei, eu conheço vocês, então nós já somos muito eficazes. A gente precisa agora buscar ser eficiente. Então, é um ponto importante sobre a automatização, sobre a automação aí. Fala, Manu. Nós começamos o grupo, nós tivemos uma primeira aula, né, sobre pandemia e os contextos remotos, e a segunda aula nós tivemos sobre o Telegram. E o nosso grupo desse curso é no Telegram, justamente porque ele oferece várias possibilidades de automação e para a gestão ele é muito interessante. É justamente nesse pensamento mesmo, ele dá possibilidade de organização. Para quem fez a primeira tarefa do curso, sabia que hoje, dia 28, era o dia que tinha uma mensagem programada. Então, assim, nesse sentido mesmo, de economia de tempo, de gerir tempo, de ser mais organizado. E eu estou achando muito interessante essa sua fala em relação ao prazer, né? Porque não foi algo combinado, porque nós tivemos uma fala e depois dessa fala eu fiquei pensando, e já falei isso no grupo para elas, mandei um áudio no grupo, de que assim, meninas, eu percebi que vocês precisam organizar o tempo, gerir o tempo. Então, eu estou retirando o conteúdo de multiletramentos e estou trazendo uma pessoa dia 4 de novembro para falar sobre gestão de tempo, porque vocês estão precisando se organizar. Porque eu sei que está excesso, eu sei de tudo, mas entretanto, apesar disso tudo, eu percebi que vocês estão precisando se organizar. Então, eu estou achando interessante a sua fala, porque também está vindo de encontro com o que eu estou sentindo que está afligindo elas, entende? Não elas, porque estamos todos no mesmo barco, né, Éder? Mas eu estou achando muito interessante. E estamos utilizando o Telegram, Éder, na intenção dessa possibilidade também de automação, principalmente para as equipes gestoras, porque ele dá muito essa possibilidade, tá bom? Verdade, é isso. Eu tô tocando no ponto tempo desde o começo. Você viu que as primeiras coisas, desde o começo até agora, eu tô falando tempo, porque isso é algo que também me afligiu por muito tempo. A falta de tempo, o excesso de trabalho que a gente tenha, causa isso. Oi, quem me chamou aí? Éder, Oi, Camila aqui. Éder, eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu acho que está relacionada, assim, eu queria tirar uma dúvida, não sei se você vai ter a resposta. É em relação, assim, às professoras doentes demais, né? Com todo esse processo, com essa pandemia, a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, eu acho assim, não está sendo fácil para ninguém, né? Tudo aconteceu, é algo novo, a gente não sabia que ia acontecer, né? A gente ainda está gerenciando isso, ficar longe da família, longe dos amigos é difícil, e ainda vem tudo isso, tudo muito novo. Algumas coisas a gente já trabalhava, outras é tudo muito novo para a gente, igual você está falando aí, às vezes para você não é, você já vem estudando, mas para a gente é algo muito novo ainda, né? Para a maioria. Então, assim, como a gente lidar, o que a gente falar, como a gente fazer com essa, assim, tem muitos professores doentes mesmo, depressivos, de atestado. Então, assim, será que é o tempo que não está conseguindo gerenciar? Será que é porque é tudo isso que está acontecendo? Assim, como a gente lidar com essa situação, nós, coordenadores pedagógicos? Olha, essa é uma pergunta bem complexa e eu não tenho uma resposta simples para te dar. Eu acredito que não existe solução simples para problema complexo. E, de fato, é muito difícil você lidar com o emocional das pessoas. Quando a pessoa está com o emocional abalado, né, ela está para baixo e tudo, fica difícil você trabalhar com ela mesmo, porque a pessoa mesmo ela já cria uma resistência, né? Uma barreira para a mudança. A pessoa ela já olha e fala assim, o status quo, né? O ambiente, o que eu sempre faço é suficiente, eu não vou perder meu tempo, que já é muito pouco, para inovar, para fazer algo diferente, para aprender algo diferente. Então, a abordagem que eu
criei, né, como a gente falou no começo, Manu, eu criei um curso de formação de professores inovadores. A gente já está na segunda turma agora, e eu estou tendo contato, e isso está sendo muito rico para mim, com professores do Brasil inteiro, sabe, dentro do curso. Então é muito bacana. E eu tenho professores ali do Piauí, do Pará, sabe, de São Paulo, de Brasília, de vários cantos aí do Brasil. Parece que é comum. Semana passada eu estava dando uma palestra para professores de Santa Catarina pela internet. Eu gostei do negócio da internet, que eu consigo falar com muita gente de vários lugares e estou aprendendo demais, E é esse problema de falta de tempo, de excesso de trabalho, de emocional abalado por conta dessas mudanças rápidas que estão acontecendo, tá comum no Brasil inteiro, tá? Pelo menos com todos que eu conversei, é um ponto em comum. E qual é a abordagem que eu usei e que tem funcionado com esses professores? Qual é a abordagem? É você considerar a tecnologia como uma aliada, uma tecnologia que vai te devolver esse tempo que você está precisando, esse tempo que tá faltando para você cuidar de si, sabe? É uma abordagem que eu consegui fazer e que o pessoal tem recebido bem. Porque a gente vê que tem professor lá tá com um problema emocional, não está conseguindo fazer as coisas, e aí você consegue mostrar que um dos grandes fatores disso tudo é a falta de tempo para cuidar de si mesmo, para ter qualidade de vida. Então, para a gente conquistar essa qualidade de vida, para a gente ter esse tempo para a gente, que falta? A gente é pai, a gente é mãe, a gente é filho, é esposo, é esposa, é professor e é tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem uma vida pessoal. Tem muito aluno que não entende que a gente tem vida pessoal, mas a gente tem, né? A gente tem vida pessoal e a gente não consegue, às vezes, lidar com essa vida pessoal. E é algo que me preocupa também, e claro que eu não sou o dono da verdade, a gente está buscando aprimorar isso, mas o que me ajudou e que tem ajudado esses colegas professores no curso é a gente utilizar tecnologias, ferramentas tecnológicas para ganhar tempo. Vou dar um exemplo, Camila, só para a gente continuar. Vocês estão reparando que a minha apresentação, eu optei por não usar slides. Vocês concordam que tudo que eu estou falando aqui eu poderia ter feito um slide? Alguns slides? Tranquilo, né? Por que vocês acham que eu optei por não usar slides? Fala para mim. Por que vocês acham que eu optei por não usar slides? Porque eu acho mais bonito assim? O que você acha? Pode falar. Porque a gente já está acostumado, né? É algo inovador, diferente. Eu tô vendo também que tem ele esse é ponto. Só você fazer diferente, né? Tava falando, Manu? Eu vi que ele é diferenciado. Você vai apertando, ele vai abrindo aí. Eu até ia perguntar no final o que aplicativo, o que era isso que você estava usando. Enfim, eu vou comentar sobre isso, mas eu já antecipando essa fala. Economiza tempo, Exatamente. Espaço. É isso, Camila. Economiza tempo. Se eu fosse colocar tudo isso que eu pus aqui agora em slides, isso ia me dar um trabalho gigantesco. Porque eu ia ter que colocar dentro do design, formatar os textos, colocar as imagens, colocar vídeo. Vocês sabem que dá trabalho demais fazer slide assim. Dá ou não dá? Aqui nessa ferramenta chama MindMaster. É um site isso aqui. Chama MindMaster. Tá escrito aqui em cima. Não sei se dá para ver, ó. Mind de mente em inglês, tá? mindmaster.com, ó. Nós já utilizamos ele aqui algumas vezes. É o mapa mental, aquele que a gente recebe o link e vai escrevendo alguma coisa. Mapa mental. Tá. Eu montar a minha apresentação no mapa mental é muito mais rápido. Muito mais rápido do que fazer slide. Com certeza. Então, isso me dá tempo. Você entende? Que isso é a tecnologia que eu estou querendo apresentar? A ideia é essa, é você pegar a tecnologia e não considerar como um inimigo, igual na época do celular que eu estava falando agorinha, né? O celular é inimigo da sala de aula. Deus me livre, não pode. Chama a patrulha escolar para tomar o celular dos meninos. Não. É aliado. Vou seguindo aqui. E agora eu volto e vou comentar dessas ferramentas, tudo bem? Eu já fui coordenadora geral e a Grazi deve estar aí, ela já foi pedagógica, né? Porque eu fui geral, e a gente já chamou a patrulha escolar várias vezes, né, Grazi? Tô aqui. Eu sei, eu já presenciei isso também. Cida, fica à vontade. Só um adendo nessa fala do Éder, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é isso mesmo, é a gente aprender a usar a tecnologia, né, a usar as TICs e TDICs e não deixar com que elas nos utilizem, né, exaurindo o nosso tempo. Só que nesse mesmo contexto, a análise que eu faço é o seguinte, para aqueles, como o Éder Bento salientou, que já utilizavam essas tecnologias, que já saiu à frente nesse contexto, por já utilizá-las, né, já está agindo nessa vertente.
Agora, para aqueles que estão se apropriando dessas tecnologias agora, eu penso que esse momento é um momento de desestruturar algumas bases, né, de quebra de alguns paradigmas, para realmente se estruturar e chegar nesse ponto. Então, o que eu tenho dito aos meus professores? Eu tenho dito que realmente é necessário a gente viver esse momento, mas tecer recursos tais quais o estudo, né, o aperfeiçoamento, a capacitação, a reflexão, para chegar nesse ponto que é o qual? O de sabermos usar essas tecnologias e não deixar com que elas nos usem. Exatamente, Cida, é isso aí. E é por isso que a minha sugestão, quando você for abordar algum professor para ele começar a inovar, é apresentar tecnologias, ferramentas tecnológicas que de imediato já vão conceder esse tempo para o aluno. A gente citou alguns exemplos aí. O Google Forms, quando você mostrar para ele que o Google Forms é uma ferramenta que ele não vai precisar mais preocupar em corrigir prova, ele já vai querer fazer. Ele já vai querer Éder, aplicar. eu penso que faltou apresentar para os professores, no momento no qual foi apresentada a proposta de avaliação, a gente vê aqui no chat, alguns professores, coordenadores comentaram, é legal, mas eu não sabia, eu não conhecia. Então, assim, falta passar esse conhecimento, como a Manu falou no início, né? A gente tem a reflexão, mas a gente ficou muito tempo na reflexão sobre as tecnologias. A gente não avançou no uso. Então, como esse professor iria utilizar algo que ele não conhece? Exatamente. Vocês me conhecem há um tempo, né? Vocês já viram eu falar algumas vezes, vocês sabem que eu gosto muito da prática, eu não gosto muito de ficar na teoria, vocês me conhecem um pouco, quem trabalhou comigo aí sabe que a minha dose de teoria foi na graduação, na pós-graduação, no mestrado, ali a gente está refletindo teoria. Aqui eu quero tratar de prática, é ideia prática, é como é que a gente vai aplicar isso na prática, entendeu? Então, é isso que eu estou tentando linkar isso na cabeça de vocês. É por isso que eu comecei falando um pouco sobre questão de mercado, questão de emprego. É por isso, porque eu quero que vocês entendam a prática disso, sabe? Como é que a gente vai aplicar isso? Porque uma coisa é você falar assim, nossa, tem que desenvolver a autonomia do aluno. Outra coisa é como desenvolver a autonomia do aluno. E é por isso que a gente vai falar de metodologias ativas aqui agora. Porque é a forma que você vai desenvolver essa autonomia. Então, seguindo aqui, depois a gente volta para mais algumas perguntas e participações, tá? E eu comento algumas ferramentas com vocês aí. Então, rapidamente, o zelo, eu não preciso nem entrar nesse ponto aqui com vocês, todos são zelosos e cuidam disso tudo. Experiência, eu já comentei, que é acumular e compartilhar experiência faz a gente ganhar tempo. E resiliência, que entra no ponto que a gente estava falando aqui agora, né? É a capacidade do indivíduo justamente de superar essas dificuldades, de lidar com os problemas. E vocês, enquanto coordenadoras, vocês também estão com o emocional balançado em algum aspecto, em algum grau. E vocês precisam lidar com o próprio emocional e ainda ser o baluarte, né? Ser o porto seguro para muitos professores que também estão passando por incertezas aí. E é por isso que exige de nós um certo grau de resiliência. Então, é por isso que eu coloquei esse R aí na palavra prazer, tá bom? Para a gente lembrar que a gente precisa desenvolver isso aí. Então, a gente entendeu Educação 4.0. Vamos falar um pouquinho agora deixa eu fechar aqui. Já contextualizamos, entendemos os conceitos que a gente precisava. Agora vamos direto para metodologias ativas. Vou falar um pouquinho como aplicar isso, quais são as características de uma metodologia ativa, e eu vou sugerir 3 metodologias ativas para você sugerir para o seu professor, para aplicar na sua escola aí e que vai funcionar, beleza? Cada metodologia vai exigir, todas elas, né, vão exigir certo grau de autonomia. Então, para quem é coordenador de anos iniciais, aí, por exemplo, né, alunos, quanto mais novos os alunos, menos autonomia eles têm. Tá? Mas isso não significa que eles não possam desenvolver essa autonomia. Então, tem que começar aos poucos, eu vou falar sobre isso agora. Então, primeiro, quais são as características principais de metodologias ativas? Características principais. Primeiro, o aluno, ele deixa de ser passivo no processo de ensino-aprendizagem. Ele vai atuar, ele vai ser ativo, tá? Por isso o nome, metodologias ativas. Vai colocar o aluno ativo no processo. Isso vai estimular exatamente aquilo que a gente estava falando que precisa na Educação 4.0, que é a autonomia e o colaborativismo. Ele vai estar ativo no processo. Uma observação importante, tá? A metodologia ativa, você vai tratar ela como um complemento do ensino tradicional. Ele não vai substituir o ensino tradicional. Tem muita gente que pensa, é uma nova metodologia, agora eu tenho que abandonar o ensino tradicional, a aula expositiva não pode nunca mais. Não tem nada a ver, tá, pessoal?
são complementares aqui. Você vai, inclusive, quando você for sugerir isso para o seu professor, você vai sugerir que ele faça isso de forma gradativa, uma transição. É algo que você faz esporadicamente para captivar o aluno, conquistar a atenção dele, e aí depois você começa a fazer com mais frequência. O importante é que você crie um planejamento, lembra do acrônimo lá, prazer, você tenha processos para definir de forma a trazer uma constância nesse trabalho. Você não pode fazer uma vez e depois nunca mais. Pode fazer de vez em quando, mas esse de vez em quando ele tem que ser periódico. Você define lá, eu vou fazer uma vez a cada 2 meses, vou fazer uma vez a cada mês, e depois vai diminuindo. Outro ponto importante, as aulas expositivas, elas ainda vão ocorrer, mas de uma forma diferente, de uma forma mais interessante, tá bom? Como assim? Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos de aulas interessantes. Algumas eu vou citar aqui que vocês já conhecem. Se você fazer uma aula utilizando Brainstorm, é uma aula diferente, você faz um dinâmico com o aluno, pode ser online. Estudo de caso é diferente. Storytelling é algo que todo mundo gosta, né, de história, então é diferente. Uma aula usando mapas mentais, igual a gente está fazendo aqui, é diferente. Só de você usar um mapa mental, o aluno já olha e fala assim, nossa, que aula, que coisa massa, que resumo legal para estudar. Então, é interessante. E também utilizando experimentos e simulações em aulas presenciais ou aulas online. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quer mais uma ferramenta legal aí? Anota aí. mozaweb.com. mozaweb.com. Então, se eu vim aqui, se eu digitar aqui em cima, ó, mozaweb.com. mozaweb.com. Ele vai abrir essa página aqui, que tem um monte de material bacana. Tem aulas digitais completas, tem cenas 3D, como essa aqui, ó. Olha aqui. Eu vou dar aula falando sobre, aula de ciências, falando sobre visão, sentido da visão. Eu poderia falar e usar imagens. Mas só de eu usar um sistema 3D, onde eu consigo mostrar uma pupila dilatando, onde eu consigo mostrar o mecanismo da visão, como é que isso funciona, tudo em cenas 3D, e eu comentando isso com o aluno nosso, né, o nosso aluno hoje, ele é extremamente visual, nós somos visuais. Então eu mostrar isso aqui, interagindo com ele, mostrar como é que funciona a entrada de luz, como é que funciona a retina, quais são os componentes do olho, sabe? Como é que funcionam as células fotossensíveis da sua retina, a mudança de cor aqui, ó, por que você enxerga com cores diferentes. Tudo isso eu consigo mostrar nessa cena 3D. Aí você olha uma aula dessa aqui, o seu aluno vê uma aula dessa aqui, utilizando um sistema desse aqui, uma aula utilizando uma cena 3D como essa, automaticamente o seu aluno vai olhar para você, vai olhar para o seu professor da sua escola, ele vai pensar assim, que show! Que é isso? Esse professor tá fazendo, virou youtuber mesmo, tá fazendo até cena 3D agora para me dar aula. Mas lembra da questão do tempo que eu falei para vocês? Sabe quanto tempo você gasta para fazer isso aqui? Pouquíssimo. O tempo de você abrir o site, que eu tava mostrando para vocês, o tempo de você abrir o site aqui, ó, o tempo de você abrir esse site, vir nas cenas 3D aqui, ó, e procurar as cenas que você quer. De tudo quanto é disciplina tem aqui. Tem geografia, de química, biologia, matemática, física, tecnologia, história, artes visuais. Tem umas coisas legais para usar em aula de artes aqui, gente. Coisa mais massa, sabe? Você trabalhar conceitos que antes você mostrava em foto ou só falava, que agora você mostra a cena 3D com o aluno. Então, isso é uma ferramenta gratuita, tá? Você consegue acessar até 5 cenas dessa aqui por semana, gratuitamente. Gratuitamente, é só fazer o cadastro aqui, entra no site, faz o cadastro, aí se você quiser pagar, tem desconto para professor, aí você vai acessar quantas você quiser. Eu particularmente pago porque eu uso muito isso aqui, tá? Eu gravo minhas videoaulas todas, não todas, né, mas muitas utilizando essas cenas 3D aqui, são muito úteis no meu dia a dia aí. Legal essa ferramenta, né? Deixa eu voltar para o nosso mapa mental. Tá aí. Então, esse é o Mozaweb, tá? Você pode dar uma aula expositiva, mas ela não precisa ser quadrigiz. Tem um professor que pensa que a aula expositiva só pode ser quadrigiz. E aí, quando passou para o ensino online, continuou fazendo aula expositiva quadrigiz, só que ao invés de ser presencial, é gravado ou é transmitido. Entendeu? Não mudou nada. Mudou só a forma de entrega. Então, a aula continua tradicional, zona quadrigiz. E não precisa ser só assim. Não significa que você não possa dar aula assim. Mas você não pode dar aula só assim. Esse é o ponto que eu quero tratar.
Não é aula só, assim. Tem dias que eu vou dar aula quadro e giz, tá? Sou professor de matemática. Então vai ter dia que eu vou dar aula quadro e giz. Vai ter dia que eu vou fazer outra coisa. A Cleide foi minha assessora pedagógica de matemática, ela sabe, né, que a gente fez isso, né, muitas vezes ao longo da nossa carreira aqui na rede, as aulas diferentes, né? Tentar fazer aula diferente sempre. Só que antigamente, eu fazia aula diferente assim. Uma vez eu fui fazer uma ação, a Cleide até participou com a gente, trabalhar frações, fração equivalente, esses negócios. E aí, eu e minha mãe é muito boa nesses negócios manual, ela é muito boa nisso. Eu não sou bom, não. Eu não prestava para ser professor de educação infantil, anos iniciais, não. Tem que ter um pouco dessa habilidade. Então, eu fiz umas plaquinhas com EVA, escrevi as frações, para a gente fazer umas atividades diferentes. Fui para a quadra com os meninos e tal. Foi uma coisa bacana, eles adoraram. Só que me deu um trabalho, eu fiquei um dia cortando EVA, escrevendo os negócios e ajudando minha mãe. Isso que ela me ajudou. Olha o tempo que eu estava falando para vocês. Antes, para inovar, você tinha muito trabalho. Hoje, para inovar, você consegue fazer muito rápido usando a tecnologia. É o ponto que a gente estava falando agora há pouco. Deixa eu comentar 3 principais metodologias ativas, tá? A gente está caminhando para o final aí. 3 metodologias ativas que eu já apliquei. Existem muitas outras, mas eu já apliquei 3, então eu vou falar daquilo que eu já apliquei que dá certo para mim. E só de você aplicar essas 3 metodologias, já dá para você diversificar suas aulas assim, de uma forma fantástica. A primeira metodologia ativa, que eu acho que é a mais conhecida por todos, é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, como eu citei para vocês, eu comecei a aplicar lá desde 2012, 13, alguma coisa assim. Na Croton eu aprendi a aplicar isso. Funciona da seguinte forma. Como é que funciona a sala de aula invertida? Ela chama sala de aula invertida porque ela é o inverso da aula tradicional. A aula tradicional costuma ser assim, ó. Você expõe o conteúdo em sala de aula e aí você passa para o aluno o exercício para ele fazer em casa. Não é assim? Essa tarefa. Na sala de aula invertida, é exatamente o inverso. Para o aluno, você vai colocar ele para estudar o assunto que você explanaria na sala de aula, no ensino tradicional, antes, em casa. De que forma? Você vai compartilhar um vídeo, uma videoaula, alguma coisa nesse sentido, para o aluno assistir e estudar em casa, uma leitura, alguma coisa. E depois, você lá na sala de aula, você vai fazer com que o aluno aplique aquilo que ele aprendeu em exercícios, em dinâmicas que você, como professor ou o seu professor for propor. Então, o professor, para que isso aconteça, para que a sala de aula invertida aconteça, ela precisa ser bem planejada, tá? Então, o professor precisa planejar o conteúdo para ele ser passado em formatos variados. Então, você tem que passar esse conteúdo em vídeos, né, em forma de videoaulas, que seja, documentários, alguma coisa assim, artigos e textos para o aluno ler, antes dessa aula presencial e depois também. Você vai entender por que depois. E aí, ao planejar, você tem que planejar separando esses conteúdos em 3 momentos. A sala de aula invertida ela tem 3 momentos: pré-aula, aula e pós-aula. A pré-aula é onde você vai disponibilizar um material para o aluno estudar uma semana antes. Então, o passo a passo de sala de aula é assim, sala de aula invertida, que é o Flipped Classroom, né? Sala de aula invertida, você vai no momento pré-aula, vai disponibilizar esse material, certo? E como é que você pode disponibilizar esse material para o aluno acessar? Como? Que tipo de ferramenta você pode usar? Você pode usar um site, tá? Você pode criar um site no Google Sites, é de graça, dá para você fazer. Você pode utilizar um AVA, né? Um ambiente virtual de aprendizagem. Você pode utilizar o Google Classroom, que também é de graça, ou o Moodle, que também é de graça. O Google Classroom é muito mais fácil do que o Moodle, tá? Muito mais, muito mais. Você pode criar um canal no YouTube ou no próprio Telegram com seus alunos, você compartilha esse material. Você pode criar um grupo no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, para poder compartilhar essas coisas. São várias formas de você compartilhar isso antes com os alunos. Eu gosto muito do YouTube. Você grava um vídeo, compartilha no YouTube, manda o link pro pessoal, acabou. Aí você mescla, né? YouTube com algum grupo, alguma coisa assim, para você entrar em contato com os alunos. Ah, Éder, mas você está falando um monte de ferramenta, e acho que a Cida comentou agora que o grande ponto é que tem muita gente que não tem expertise, não aprendeu a usar isso aqui, e que agora tem que aprender tudo isso. Mas o legal de você utilizar essas tecnologias é que você aprende e você vai ter um método altamente escalável. Você aprendeu a usar essas ferramentas, você vai ganhar tempo no futuro próximo e você vai conseguir replicar isso de turma para turma. É muito fácil, muito rápido. Um mapa mental como esse aqui, que a gente está mostrando para vocês aqui, eu posso duplicar ele e alterar algum detalhe. Uma avaliação no Google Forms, eu posso duplicar ela, alterar algum detalhe. Sabe, no canal do YouTube eu posso colocar o material, a videoaula, e ela pode ser usada várias vezes por vários anos, por turmas diferentes. Claro que a gente vai atualizando, mas é algo que você faz e vai ser muito útil, de muita serventia por muito tempo, tá? Dá para você replicar e reutilizar muitas vezes. Na aula, né, em si,
Aí você vai primar por trabalhar essa lista de exercícios, fazer rodas de conversa, dinâmicas de maneira geral, trabalhando esse assunto que foi mandado para o aluno estudar sozinho em casa. Então, esses assuntos eles devem ser bem planejados justamente para, na aula, você conseguir explanar os pontos, os tópicos importantes do conteúdo. E aqui, para utilizar, e é um ponto que eu gosto de comentar, para utilizar a sala de aula invertida, o professor ele precisa ter certa experiência já com sala de aula para ele saber quais são os gargalos da disciplina. Um professor que não tem experiência naquela disciplina, ele não vai saber quais são os gargalos de dificuldade que os alunos têm naquela disciplina. Então, ele não vai conseguir planejar de uma forma muito efetiva a sala de aula invertida, tá? Então, é importante que o professor tenha certa experiência para ele saber já de antemão quais são as dificuldades que os alunos costumam ter. E aí, nesse momento aqui, é um excelente momento para o aluno desenvolver habilidades de leitura, interpretação, argumentação, controle de tempo, estruturas variadas de questão, coisas que a gente não consegue trabalhar na sala de aula porque não sobra tempo. Você chega na sala de aula, você tem que fazer chamada, tem que passar o conteúdo. Quando você termina de passar o conteúdo, você começa a corrigir exercício, acaba a aula. Você não consegue tirar dúvida, não consegue trabalhar de forma mais próxima do aluno. Na sala de aula invertida, você consegue ganhar esse tempo porque você passou o estudo para ser feito em casa. E aí terminou, você tem um momento pós-aula. Esse momento pós-aula você pode enviar uma lista extra de exercícios mais complexos, desafios, etc. Você pode passar uma leitura complementar de aprofundamento. Então, com isso é possível você valorizar os alunos mais avançados, né? Elevar um pouco o nível geral da turma, no momento pós-aula, e reforçar esse papel de protagonismo do aluno, né? Que ele vai ter que ter autonomia para estudar antes e depois da sua atividade. Mais uma ferramenta nesse momento aqui, ó. É interessante, eu já apliquei isso, aplicação de exercícios de desafios. E aí, uma ferramenta muito legal que você pode utilizar, o próprio Google Forms, que a gente citou agorinha, porque você manda uma lista autocorrigível com feedback, então o aluno responde, ele já tem um feedback, é uma forma de você, nessa pós-aula, o aluno ele vai estudar sozinho e já vai ter feedback, ele não vai estar 100% sozinho, você conseguiu acompanhá-lo. E ainda, videoaulas com interação e correção. Como assim? Tem uma ferramenta que eu gosto muito, chamada Play, não sei quem conhece. O Playposit é uma ferramenta que você consegue criar vídeos interativos. Tá? Você consegue criar vídeos interativos. Você faz um vídeo e nesse vídeo você consegue colocar para o aluno responder durante o vídeo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Éder. Diga. Oi. Quando você terminar de apresentar a ferramenta, eu gostaria que antes de você fechar, você falasse um pouquinho, porque nós temos alguns coordenadores também, aí, vários, né, coordenadores pedagógicos, também da educação infantil. E, às vezes, pode surgir também uma certa preocupação com alguns coordenadores da educação infantil, tipo assim, eu posso trazer essa metodologia ativa para a educação infantil, como eu utilizar essa questão das metodologias ativas na educação infantil. A gente sabe também que essas questões da metodologia ativa, você falando aí, a gente percebe que é uma questão diante de tudo que você falou, que você propõe, é uma questão de trabalhar com o professor, de estar pensando no professor, mas depois eu gostaria que você desse uma pincelada para nós, falasse um pouquinho, até na questão, porque nós temos esses professores de educação infantil, e às vezes fica essa questão aí, como a gente pensar também nessa questão das metodologias ativas na educação infantil. E Delma, eu confesso que eu particularmente não tenho experiência em educação infantil. Eu posso sugerir aplicações dessas ferramentas, mas eu não vou conseguir falar numa posição de fala de quem já aplicou na educação infantil, tá? Então, só para ficar claro para o pessoal aí, o que eu estou propondo aqui é aquilo que eu já apliquei. Então, eu sou professor de ensino fundamental 2 para cima, né? Então é do 6º ano até a universidade, a gente tem experiência, né? Agora, para a educação infantil, ensino anos iniciais, talvez a gente não consiga contribuir de forma tão assertiva. Me desculpem. Fala. Éder, eu sou coordenadora de educação infantil, né? Estou na coordenação. E, assim, uma coisa que a gente fez, que eu acho que aplica aí nessa metodologia ativa, quando você coloca esses 3 parâmetros aí, né? Após a pré-aula, a aula e a pós-aula, é que, assim, a gente queria que os pais fizessem leitura para as crianças. Então, a gente começou a enviar textos
claro que pequenos, né, de 2, 3 parágrafos, e aí a gente começou a vários gêneros textuais. Então, a gente enviava o texto, né, tinha o dia segunda-feira, eles buscam essas atividades no CEMEI. Então, a gente envia esse texto para que os pais façam a leitura com as crianças. As crianças devolvem a devolutiva delas através de áudio para a gente, o que elas entenderam sobre determinado assunto. Geralmente é o tema da semana, né? Uhum. Então, o que elas entenderam sobre esse determinado texto, igual essa semana a gente está trabalhando a água. Então, a gente enviou alguns textos, né, falando sobre o desperdício, como usar a água. Teve professores que enviou como que forma a chuva. E aí as crianças enviam um áudio explicando o que elas entenderam e depois a gente segue a nossa aula, uma brincadeira, ou às vezes uma atividade, ou uma aula de artes. Então, isso aí entraria na metodologia ativa. A metodologia, pessoal, ativa, como eu disse, ela privilegia a autonomia do aluno. O que você fizer para desenvolver essa autonomia é válido, tá? É válido. A sala de aula invertida, eu sei que dá para a gente aplicar em anos iniciais, igual a Idelma estava comentando aí. Dá para aplicar. Claro que você vai ter que fazer as adequações de acordo com o grau de autonomia do seu aluno. Como eu falei anteriormente, os alunos dos anos iniciais, educação infantil, eles têm muito pouco, né? Baixíssima autonomia, mas a gente precisa desenvolver isso. Então, você utilizar ferramentas que façam isso é importante. Uma ferramenta que eu acho muito válida de você aplicar com os alunos, tá? Uma ferramenta, e eu ia comentar no próximo ali, mas uma ferramenta muito válida é o próprio Kahoot, né? Muitos de vocês já conhecem o Kahoot. O Kahoot é uma ferramenta que dá para você aplicar atividades, fazer avaliação, inclusive, tudo, com alunos com baixa autonomia, né? Porque dá para você utilizar figuras, não precisa de leitura. Uma outra ferramenta muito interessante que eu já apresentei em um outro treinamento, acho que não foi para os coordenadores, foi para os dinamizadores, se eu não me engano, é o Plickers, que é uma outra ferramenta que eu vou comentar mais para frente aí. O Plickers é uma ferramenta que dá para você utilizar com alunos em letramento, porque eles não precisam saber escrever. O fato de identificarem as letrinhas já é suficiente, entendeu? Ele já consegue participar ali. Então, vou comentar na sequência aí. Fala, Cida. Só para contribuir, eu acho que na vertente da pergunta da Idelma vai ajudar. Tem um site chamado Bebelê. O que a gente tem feito? Porque a gente trabalha com alfabetização e está muito ligada à pré-escola, né? A gente tem encaminhado essa proposta do site. Quando eu estava em sala de aula, geralmente eu passava para as crianças, passava o link para os pais abriam, as crianças assistiam. Lá tem assim as figurinhas animadas, trabalhando a letrinha inicial, trabalhando o sonzinho das palavras, daquela forma com que a gente trabalha com eles. Então, eles tinham a oportunidade de assistir esses vídeos em casa, de fazer essas atividades em casa, e quando chegava na sala de aula, eu aplicava, né, tudo aquilo que eles viram lá no vídeo, né, na sala de aula, e depois mandava a atividadezinha para casa. Então, para quem está na educação infantil, na pré-escola e alfabetização, o Bebelê contribui muito. E como a gamificação ela também faz parte desse contexto de metodologias ativas, o próprio fato da gente ter aprendido a gamificar, ele também ajuda muito, né, na questão da educação infantil aí, nesse contexto. E eu penso também, assim, né, quando o Éder coloca muito bem essa questão do... acho que o fato, assim, a gente está sempre interagindo com essa criança quando, principalmente agora, né, eu acredito voltar aí de todas essas questões, a gente está sempre sugerindo, né, para essas crianças que elas tragam sempre, isso sempre acontece na educação infantil, que elas tragam sempre algo de casa. A gente sugere algo que aconteça em casa, né, e elas sempre tragam algo de casa para estar compartilhando com os colegas, compartilhando na sala, né? Isso eu acredito que está muito ligado a essa questão dessa sala de aula invertida, nesse sentido, porque elas estão trazendo isso até nas rodas de conversa, aquela roda de conversa que a gente faz com a criança, na roda de conversa surgem os assuntos, que às vezes são assuntos que eles já são tratados com certa antecedência com os alunos, elas levam isso para casa, né? Em casa isso é discutido com a família,
E isso chega, né, na roda de conversa, por isso a importância da roda de conversa. E esses assuntos que surgem ali na roda de conversa, que são discutidos na roda de conversa, já seria essa segunda fase aí, seria a aula mesmo do professor, que está sendo discutido ali, né, na roda de conversa. Eu acredito que dá para trabalhar sim, né? Eu penso, diante de tudo que o Éder falou, colocou para a gente, né, a gente está sempre trabalhando, principalmente dessa questão da metodologia ativa e dessa interação que a gente está sempre trabalhando, essa questão das interações aí, né, Éder, com essa criança pequena e levando essa criança a estar sempre interagindo aí com tudo que a gente está propondo, falando aí com essa criança na sala, sempre está oferecendo algo para que ela esteja interagindo e com essas interações levando ao desenvolvimento, né, e as aprendizagens, aí, o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças. Eu acredito que esse seria o caminho aí, diante de tudo que o Éder colocou para a gente, né? Legal, pessoal. Muito bom essa troca de experiência. Como eu disse, é o que mais vale, sabe? No encontro desse aqui, a gente vê as dificuldades de cada um, vê que a gente não está sozinho e a gente desenvolver juntos aí cada um dessas habilidades necessárias. Só para finalizar ali, eu acho que não vai dar tempo de eu comentar as outras duas metodologias, dá? Não sei como é que está o tempo aí, mas deixa eu só mostrar para vocês o Playposit que eu estava citando. Playposit é um site, então, que você cadastra, você sobe um vídeo que você criou e aí você consegue colocar perguntas durante o vídeo. Então, quando o aluno vai assistir, o vídeo para com a pergunta, ele tem que responder a pergunta para continuar, entendeu? Então, é uma ferramenta muito útil, porque traz uma interatividade com as suas videoaulas. Então, é uma ferramenta muito útil nesse sentido aí. No meio do vídeo, ele para e aparece a pergunta. Aí o aluno tem que clicar na resposta para continuar. E aí, esse vídeo que eu ia mostrar para vocês aqui foi uma aplicação que eu fiz para uma revisão pós-aula. A gente fez a aula, tudo e tal. Aí, ó, rodou, começou a rodar. Tá rodando aí, certo? Aí, tá rodando o vídeo. E eu tô explicando, falando e tal. De repente, no meio do vídeo, aí para e aparece a pergunta. Aparece a pergunta. Tá vendo? Aí, para continuar, o aluno tem que responder. Então, quando eu marco uma resposta aqui e submit, né? Mando, ele já me fala se eu acertei, se eu errei. Falou que eu errei, tá vendo? E aí eu continuo o vídeo. Aí o que eu fiz nesse contexto aqui? Na sequência, eu já corrigi a questão. Então eu peguei a questão e já corrigi. Então o aluno, ele teve a interatividade, ele fez, tentou fazer o desafio e na sequência eu já dei o feedback com a correção no próprio vídeo. Então é algo que eu posso fazer numa pré-aula, se eu quiser, ou posso fazer numa pós-aula, que eu acho que funciona muito bem, porque o aluno ele não vai estar desassistido e você vai conseguir aprofundar o conteúdo junto com ele, mesmo à distância, entende? Então é uma ferramenta com interatividade. Aí dá para você colocar quantas perguntas você quiser aí e interagir, tá? É uma ferramenta legal. Éder, poderia repetir o nome do site aí, porque eu não entendi, eu perdi aqui um pouco. Playposit. Play, P-L-A-Y, Posit, com S, tá? P-O-S-I-T. Playposit. Eu coloquei no chat e também lá no Telegram. Beleza, Playposit. E o bacana do Playposit é que dá para você também criar turma dentro dele. Dá um trabalhinho você subir as suas turmas aqui dentro, mas dá para você criar turma, dá para conversar com o Google Classroom. E aí serve até de avaliação interativa. Você pode avaliar o seu aluno dessa forma. O aluno responde e você pode contabilizar nota, inclusive, se você quiser. Então é uma ferramenta bem bacana de se utilizar. Beleza? Deixa eu fechar aqui agora. Esse é o Playposit. Vamos continuando aqui, rapidinho. Deixa eu... então, a sala de aula invertida é isso, tá, pessoal? São ideias que a gente trouxe aí para você aplicar. Sobre a sala de aula invertida ainda, eu quero comentar vantagens e desvantagens. Às vezes já borbulhou na sua cabeça alguns pontos aí, então deixa eu já falar aqui para vocês. Como eu já apliquei, eu posso dizer vantagens. Quais vantagens? Cada aluno consegue aprender no seu próprio ritmo, então ele consegue ter esse aprendizado no seu próprio ritmo. Em caso de dificuldades para fazer essas atividades na aula, o aluno conta com a ajuda do professor e dos colegas que vão estar ali com tempo para isso agora, né? É diferente do ensino tradicional, que o professor está preocupado ali com outras coisas por não ter conseguido passar esse conteúdo antes. Qual a dificuldade? A dificuldade é justamente o aluno ter a autonomia necessária para estudar sozinho em casa.
A gente sabe que isso é um grande desafio, tá? Você passar o negócio para ele estudar e ele de fato estudar e vir com a parte dele feita. Eu apliquei isso já em vários níveis do ensino e em todos eles, nos primeiros meses que eu apliquei, de fato, muitos alunos não estudavam, não viam as videoaulas, não liam os artigos, alguma coisa assim, não faziam a parte deles de estudar em casa. Mas depois que eles acostumavam com a proposta, aí sim, eles começavam a estudar e começava a andar o negócio. Então precisa ter um certo grau de persistência e tem que ter uma periodicidade, como eu tinha falado anteriormente. Você tem que fazer várias vezes para o negócio começar a surtir efeito. Fazer uma vez só, pode ser que você se decepcione e fale assim, esse negócio não serve para nada, não dá certo não. Você tem que persistir nesse sentido aí. E é por isso que eu coloquei na sequência aqui a instrução pelos pares, que é uma variação da sala de aula invertida que ajuda a corrigir esse negócio aí do aluno não estudar em casa. Como é que funciona a instrução pelos pares? É uma variação, então, mas é uma outra metodologia ativa. Eu gosto de dizer que é uma variação porque ele também vai usar os conceitos de aula, pré-aula, pós-aula. Como é que funciona? Funciona assim. A aula, você mandou material para o aluno estudar antes, mas a aula começa lá com seus 5, 10, 15 minutinhos iniciais, você começa explanando, fazendo um resumão muito rápido de tópicos importantes para aquela aula. Não é uma aula expositiva qualquer, tá? Passando todo o conteúdo. É pensando pontos importantes. Coisa muito rápida. Pontos vão ser importantes para a segunda fase. E a segunda fase você vai entender agora. Então, o aluno, ele vai precisar estudar antes, como eu falei, e aí vai ser apresentada na aula questões de múltipla escolha para ele resolver. Então, você pinça pontos importantes ali, e aí na sequência você já coloca aquela atividade para o aluno resolver. E dá um tempo para ele responder. Pílulas de conteúdo. Foi o que nós ouvimos segunda-feira. Boa. Pílulas de conteúdo, é isso aí. Eu conheço pelo nomezinho drop, né? Dropzinho. Eu chamo de dropzinho. Eu não falei porque, sei lá, né? Vai que o pessoal não entendia, mas eu chamo de dropzinho. Que é uma pílula de conteúdo. Muito bom, muito bom. Então, o aluno ele vai pegar essa questão, né? Vai resolver na sala de aula. E aí, caso uma parte considerável dos alunos erre a questão, e que é a sua intenção é que grande parte erre a questão que você propôs ali, mas que alguns acertem, então tem que ter um planejamento importante aí, você vai pedir para que os alunos, né, sentem em grupo, então, falar para os alunos sentarem em grupo, esses alunos, e discutir nesses grupos as suas respostas. E o que eles vão discutir sobre a resposta? Eles vão tentar convencer o outro colega de que a resposta que eles escolheram é correta. Você não falou qual que é certo e qual que é errado ainda. Você pega os alunos, coloca em grupo e fala, agora vocês vão tentar convencer o outro de que a sua resposta tá certa. E você sabe que quando você vai tentar convencer o seu colega de que aquilo que você fez está certo, você tem que ter uma certa profundidade no assunto. Isso acaba desenvolvendo habilidades importantes no seu aluno. Essa é a ideia da metodologia ativa. Depois de um tempo que você separou para isso, eu gosto de aplicar isso aqui em aulas geminadas, 2 aulas seguidas. É muito bacana trabalhar essa ferramenta aqui, porque dá tempo para você trabalhar vários conceitos. Então, depois que os alunos tentaram convencer por alguns minutos os seus colegas, aí você faz um novo levantamento de respostas individuais dos alunos. E aí, caso a maioria acerte dessa vez, aí sim o professor vai explicar a resposta correta e tirar alguma dúvida que ainda tenha persistido aí. Tem um ponto importante que talvez você tenha pensado assim. Aqui eu estou falando que o professor vai ter que apurar, fazer o levantamento de respostas aqui. Então, para fazer isso, você precisa usar ferramentas para capturar essas respostas de uma forma prática, inovadora e rápida. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é você usar ferramentas como o Kahoot ou Plickers. Eu, particularmente, gosto de usar o Plickers. Porque o Plickers, pessoal, é uma ferramenta, tem um site também, que você vai criar listas de questões lá no Plickers. Lá no meu canal tem um tutorial explicando passo a passo como é que usa o Plickers. Tem um tutorial falando sobre Kahoot, tem um tutorial falando sobre Plickers lá no canal do YouTube, então dá uma olhada lá. Aí, o que acontece, pessoal? Acho que vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu mudar aqui para essa tela, ó. O que vai acontecer? O Plickers, ele trabalha com essa ideia de QR Code, ó. Você monta turmas lá dentro do Plickers e ele vai gerar QR Codes assim. E aí o aluno, ele vai dar a resposta dele virando esse QR Code para você. Tá? Então no cantinho aqui não vai dar para ver, mas no cantinho, cada lado da figura, tem uma letra. Então do jeito que tá aqui, ó, eu tô dando a resposta letra A. Se eu virar assim, é letra B. Se eu virar assim,
letra C. Se eu virar assim, letra D. Então, essa ferramenta, aí você com o seu celular, você simplesmente vai filmar e rapidinho captura tudo. Você vai filmar a tela e aí ele já vai salvar tudo num sisteminha, as respostas, já vai dar percentual de acerto, tudo na hora, assim. Quando eu aplico essa ferramenta com meus alunos, ela é muito útil presencialmente, aulas presenciais. Quando a gente aplica essa aula presencial, usando essa ferramenta, o aluno não vai precisar de internet, não vai precisar de celular, dá para a gente aplicar muito, porque só você precisa de celular e de internet, só você, o seu aluno não. Você projeta as perguntas num projetor, que seja, e aí o aluno vai respondendo junto com você, você consegue apurar rapidamente essas perguntas, e aí na sequência você já consegue aplicar essa instrução pelos pares aqui. Então é uma ferramenta que eu super indico para você utilizar aí, o Plickers. Como eu disse, tem um tutorial lá, beleza? Quando você pensar nas perguntas para essa metodologia aqui, tem que ser perguntas que vão trazer à tona dúvidas frequentes. Então, mais uma vez, para aplicar essa metodologia, o professor tem que ter certo grau de experiência naquela disciplina, para ele saber os gargalos e dificuldades dos alunos. E a separação dos grupos também tem que ser pensada previamente, tá? Para você justamente equilibrar os grupos, colocando alunos que têm facilidade com alunos que têm dificuldade, para justamente ter essa instrução de fato pelos pares. Você colocar todo mundo que não quer nada, que não sabe nada, vai ser só um grupo da bagunça. Então você tem que ter esse... Aí alguém pode pensar, mas e se na sala não tiver ninguém bom? Aí, gente, é complicado, né? Aí você tem que pensar num nível de uma questão que vai ter alguém bom que vai conseguir fazer essa questão junto com você. Vantagens, então, o aluno, mesmo não estudando em casa, você consegue abordar o assunto no início da aula, então consegue dar uma pincelada com as pílulas de conteúdo aí, mas você tem que deixar sempre claro que o aluno precisa fazer. Então pense em incentivos. Vocês já estudaram gamificação, eu gosto muito de usar gamificação. Pense em incentivos, né, ações gamificadas para o aluno fazer a parte dele de estudar em casa. E esse formato ele gera muito engajamento do aluno, muito engajamento. Ele vai gostar de participar da sua aula, porque chama a atenção, principalmente se você utilizar ferramentas como Plickers. Desenvolve autonomia e colaborativismo, de novo, é um dos pontos principais das metodologias ativas, e quebra uma sequência maçante de aulas expositivas. Você faz isso uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, é o suficiente para você trabalhar de uma forma dinâmica com os alunos. Pessoal, PBL é aprendizagem baseada em problemas, tem muita universidade usando essa metodologia ativa aqui, cursos de medicina pelo Brasil todo usam PBL, que funciona da seguinte forma: o professor ele apresenta um problema para os alunos e esses alunos precisam propor alguma solução para esse problema. Então isso facilita o estudo, a discussão dos alunos para que eles encontrem uma solução. O professor tem que ser esse facilitador e os alunos eles precisam descobrir quais habilidades vão ser necessários, quais conhecimentos vão ser necessários para ele desenvolver e assim aplicar nessa situação problema aí. E quando você pensa na situação problema, ela precisa ser uma situação real, uma situação ligada ao tópico que o professor está trabalhando dentro daquele processo ali com o aluno, e ele precisa apresentar uma situação problema que não seja tão difícil para desmotivar, mas também não seja tão fácil para desprestigiar a ação aí, beleza? E a vantagem é que estimula as capacidades do aluno, né? De pensar criticamente, de trabalhar em grupo, de resolver problemas, de argumentar, de tomar de decisão e tudo mais. Existem várias outras metodologias ativas. Eu vi alguém comentando rapidinho no chat aqui, júri simulado é uma outra forma também muito bacana de trabalhar. Então, tem várias ações que dá para você aplicar. O importante que você tem que entender é que você não tem que abandonar o método tradicional e substituir ele completamente por metodologias ativas. Você tem que tratar de fazer uma transição nesse processo e ir mesclando, tá? Ir mesclando ao ponto de, num futuro, a gente conseguir, talvez, substituir, mas eu não busco isso, não. Eu não quero substituir o ensino tradicional, porque eu penso que existem pontos importantes do ensino tradicional também. Eu gosto de desenvolver sistematização nas pessoas, tá? E o tradicional é o melhor em todos eles. E para ter sucesso nesse uso de metodologias ativas, sempre, dicas finais aí, comece aplicando em poucas aulas. Fala para o seu professor, aplique em poucas aulas para pegar o jeito, para aprender com o feedback da turma, para acostumar você, os alunos, os seus colegas, os envolvidos, todos os envolvidos desse processo aqui. Todas as vezes que eu ia aplicar, na verdade, nas primeiras vezes que eu apliquei metodologias ativas, eu dei bobeira e não avisei para ninguém, eu só apliquei. E aí eu vi que algumas pessoas de fora não entendiam, via aquela bagunça na sala, a galera em grupo, e eu fazendo algumas coisas lá, o povo me achava meio doido, sabe? Então, assim, você precisa começar aos poucos e conversar com as pessoas para ninguém te entender mal. Acontece, vamos ser bem sinceros, acontece.
Tem gente que vai achar que você está com preguiça de dar aula. Você vai aplicar lá, coloca os meninos para pensar e responder entre eles sozinho. Então, nunca fique parado numa aula dessa. Não fica parado, não, para as pessoas não olharem e falarem assim, o professor está matando tempo aí. Não tá. Não fique parado, tem que tirar dúvida. Aproveita o tempo que você está ganhando ao aplicar metodologias ativas. Então, quando você for trabalhar, explique para os seus colegas, para os seus coordenadores. No caso, vocês, coordenadoras, né, já vão estar cientes dessa atividade. O seu professor tem que ter esse diálogo com você aí para dar certo. E sempre faça um debriefing, que eu chamo, né, uma reflexão, né, depois da ação, para ver o que você pode melhorar para a próxima. Pessoal, acho que é isso. A gente tentou ser o mais rápido possível, né, passar o que a gente tem de experiência nesse sentido. Não dá para falar tudo aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, tenha contribuído para vocês aí. Minha sugestão, próximos passos para você fazer. Primeiro, aprofunde seus conhecimentos sobre educação inovadora, tá? E com isso eu posso continuar contribuindo. Se vocês gostaram do que a gente apresentou aí, quiser continuar acompanhando, redes sociais, Instagram, vocês já estão lá comigo. YouTube, a gente tem um canal lá, Prof. Éder Bento. Só procurar, Prof. Éder Bento, tem um canal com muito tutorial, muito material, e a gente vai estar sempre disponibilizando. Vou começar a fazer lives semanais para ensinar algumas ferramentas também. Então, participa com a gente lá, tá? O feedback de vocês é muito importante para a gente crescer. Quem gosta de Facebook, pode ser no Facebook. Então, aproveita esse material, esse conteúdo. E se você quiser tornar um professor inovador de forma mais rápida, para chegar a ser mais reconhecido, mais relevante com tempo extra, como eu disse, eu tenho um curso chamado Aula Show. É um curso, esse curso não é gratuito. Aqui é gratuito, todo o conteúdo que eu disponibilizo nas redes sociais. Aqui é pago porque a gente coloca tudo organizado, tudo num só lugar. É um shopping de ideias. Ali tem tudo quanto é ferramenta, dezenas de ferramentas que você vai aprender passo a passo como aplicar, com a metodologia certa, com a ideia certa, com os recursos certos para dar certo. Então, se você tiver interesse de fazer isso, acesse o site aí, profaulashow.com.br, e faz um pré-cadastro aí. A gente está com as turmas fechadas, não tem uma turma aberta agora, a gente abre de vez em quando no ano. Mas coloca seu e-mail lá, faz seu cadastro, a próxima turma que abrir eu aviso, e aí, quem sabe, você pode participar com a gente aí. É isso, estou à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma pergunta no chat que a gente não respondeu, Manu me avisa aí, a gente está à disposição aqui. Éder, no chat tem altos elogios, né? Obrigada, excelente, aula super proveitosa, não é à toa que você é show, né? Diversos comentários aqui. Obrigado. De agradecimento, né? E de fato foi uma escolha muito assertiva. Quero agradecer. Você falou algo assim, duas coisas muito interessantes que eu quero pontuar aqui agora. A primeira, não colocar algo muito além nem muito aquém, né? Então, a gente sempre traz a zona de desenvolvimento profissional do Vygotsky, sempre, né? Isso é muito importante em tudo que a gente faz. E uma outra coisa, a gente não começa com tudo e esse tempo de formação, ele não é suficiente para a gente fazer tudo. A formação, ela é também uma pílula, né? Como a gente teve e ela tem que ser continuada, né? Como a gente teve essa palavra do Clécio na segunda-feira, às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo de gamificação e a gente não vai sair daqui com 2 horas apenas, 4 horas semanais, sabendo fazer o estudo de caso, o Moza Web, esse tanto de sugestão que você nos deu. Mas, como eu estava conversando ontem com uma amiga minha, coordenadora pedagógica, também com uma assessora pedagógica segunda-feira, né? A recepção, de fato, quando a gente já tem um conhecimento, um prévio, ele é diferente. Quando alguém fala assim, nossa, mas você já ouviu falar, vamos fazer um mapa mental e tal? É diferente de você. Eu já ouvi no curso alguma coisa sobre, né? Então, assim, infelizmente a gente não consegue fazer tudo em 2 horas, em 4 horas semanais, mas é um ponto de partida para que vocês possam ajudar, para que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento e poder ser suporte para os seus professores, né? Então, hoje, a minha palavra para você, Éder, é de gratidão, né? O nosso muito obrigada enquanto rede, por você estar nos ajudando, né? Já trouxe outras pessoas da rede aqui, já fala aqui da rede também aqui, de, assim, como a gente precisa valorizar nossos professores também, né? Então, assim, o meu muito obrigada. Com certeza iremos aí seguir você nas redes sociais e vou
contabilizar as curtidas do post, porque eu quero material em PDF para eu poder replicar para as meninas. Alguém tem algum comentário para fazer para o Éder? Nós já estamos finalizando, já estamos com o nosso horário avançado aí, em 15 minutos. Entretanto, acredito que estamos bem aí, né? Fomos muito bem atendidos hoje pela manhã. Pessoal, deixa eu comentar um negócio aqui rapidinho. Além de vocês seguirem, né, o nosso material aí e consumirem, compartilhem com os professores. Volta naquela conversa que a gente estava falando com a Camila, né, que a gente estava falando de a dificuldade de apresentar formas inovadoras de ensino para os professores. Então, você pode começar sugerindo, ó, dá uma olhada nesse canal aqui, tem muita ferramenta legal, dá uma olhada. Então, às vezes ele tendo esse contato já ajuda ele pensar um pouco fora da caixa. Como eu disse, quando eu pensei em criar o AloShow, esse treinamento que eu criei lá, claro que a intenção, uma das intenções é a gente ganhar um dinheiro com isso, a gente tem que ser bem remunerado pelo nosso trabalho, mas não só isso, eu queria contribuir porque eu passei, visitei as escolas de vocês e de outros lugares do Brasil, a gente conversa até hoje com várias redes aí, e eu percebo que tem muitos professores que se sentem desassistidos disso. Ficam perdidos com esse mar de informações que tem na internet. Tem muita informação, tem muita ferramenta legal, mas eles não sabem onde encontrar, como aprender a utilizar. Então eu decidi criar um curso que eu concentrasse tudo em um só lugar para facilitar, para justamente também dar tempo para os professores de acessar tudo num só lugar, entendeu? Então é a minha contribuição. É por isso que eu participo aqui, sempre que eu posto desses eventos, né, o pessoal pede para eu participar de encontros. Alguém aqui no comentário, no chat, eu estava lendo os últimos aqui, alguém até comentou que quem dera eu participar de algum encontro pedagógico com os professores, me chama aí, me convida aí, a gente tenta alinhar as agendas, tá bom? Eu tento participar. Não consigo participar de todos, mas online a gente consegue mais do que antes. Então, vamos conversar, a gente tenta participar, tá bom? Minha ideia é contribuir o máximo que eu conseguir aí para melhorar. Beleza? Muito obrigada.